Olá! Nesse vídeo, nós vamos iniciar o estudo de dois assuntos. O primeiro, teoria dos conjuntos. Fundamental, porque teoria dos conjuntos, no fundo, é uma linguagem. E uma linguagem básica usada para descrever qualquer coisa em matemática, seja em aritmética, em álgebra, em geometria, não importa, em cálculo, seja o que for, você sempre usa a linguagem da teoria dos conjuntos para descrever propriedades, definições, teoremas. Além disso, nós vamos também estudar um outro assunto que serve de base para inúmeros assuntos subsequentes, que é o princípio da contagem. Na verdade, os princípios de contagem. Que quando a gente está na escola, o fecho desse assunto, que se inicia ainda no fundamental, é a análise combinatória. Vamos então à descrição dos temas passo a passo. Teoria dos conjuntos e princípios de contagem. Em primeiro lugar, teoria dos conjuntos. Mas vamos lembrar que como o assunto contagem, que finaliza lá na análise combinatória, a gente dividiu em dois momentos. Um primeiro momento, princípios de contagem, que servem de base para inúmeros cálculos de situações relacionadas a escolhas, né? E numa segunda etapa, os agrupamentos, que são uma forma de você representar meio que casos padrão de situações que ocorrem em problemas relacionados à análise combinatória. Então, em teoria dos conjuntos, nós vamos abordar a representação de conjuntos, quais são as duas formas básicas que eu posso usar para representar conjuntos. Depois nós vamos trabalhar com conjuntos numéricos, ou seja, em especial intervalos na reta real, e complementarmente estudar o que é módulo, a interpretação geométrica de módulo de um número na reta real, e finalmente as operações entre conjuntos, que são nossas conhecidas há muito tempo, união de conjuntos, interseção de conjuntos e a diferença entre conjuntos. Em princípios de contagem, a gente vai analisar três princípios básicos. O primeiro deles nem é tão conhecido. É raro a gente estudar isso no colégio. Mas o princípio da casa dos pombos é um princípio tão simples e que nos possibilita resolver ou justificar situações inusitadas, como nós vamos ter oportunidade de ver. Agora, os princípios da adição e da multiplicação são essencialmente os princípios que nos permitem resolver os problemas de contagem, de quantas maneiras eu consigo criar senhas, considerando que os algarismos que eu uso são tais e tais, de quantas maneiras eu posso colocar pessoas numa fila e assim por diante. Então, essa segunda parte a gente vai desenvolver antes de chegar no que a gente chama os agrupamentos, que nada mais são do que situações padrão que a gente acaba dando nomes, que são as permutações e os arranjos. Na verdade, permutação é um caso particular de arranjo, e as combinações. Então, esses temas serão o objeto da nossa análise a partir de agora. Olá! Nós estamos agora iniciando o estudo do primeiro assunto, teoria dos conjuntos. Vamos relembrar os itens que nós vamos abordar. Em primeiro lugar, nós vamos abordar a representação de conjuntos. Em segundo lugar, os intervalos na reta real. E em terceiro lugar, as operações envolvendo os conjuntos. Vamos ao primeiro item, representação de conjuntos. Quando nós temos um conjunto, eu tenho basicamente duas formas de descrevê-lo. Ou eu explicito os objetos desse conjunto, então explicitamente eu enumero os objetos do conjunto,
Ou eu, na verdade, faço de uma forma implícita. Como é que funciona isso? Eu dou uma propriedade a que os elementos do meu conjunto devam satisfazer. No primeiro caso, ou no segundo, nós sempre colocamos um par de chaves para delimitar essa descrição, seja explicitamente, seja implicitamente. Então vamos a uma primeira situação. Você conhece os objetos do seu conjunto, eles são dados explicitamente. Então você simplesmente os delimita pelo par de chaves e os separa por ponto e vírgula, preferencialmente, para que a vírgula não faça confusão com a vírgula decimal. Então a gente prefere separar por ponto e vírgula. Ou você chega para mim e diz assim, olha, eu estou pensando nos números inteiros entre -3 e 3. Subentende-se estritamente entre -3 e 3. Bom, então, eu na verdade dei uma propriedade a que meus objetos devem satisfazer. Da mesma maneira, dentro do par de chaves, eu vou escrever da seguinte maneira, e leio assim. O conjunto dos valores de x, a barrinha tem o sentido de tais que, aí, a propriedade. X é inteiro e x está entre -3 e 3. -3 menor que x, menor que 3. Claro, então, que a minha representação ficaria desta forma. Mas como eu tenho aqui um x é inteiro, e eu represento o conjunto dos números inteiros pela letra z, a gente brinca dizendo que é zinteiro, né? O conjunto dos inteiros. Horrível essa. Eu poderia escrever da seguinte maneira. O conjunto dos x's, tais que x pertence a z e x entre -3 e 3. Mas sempre que eu delimito os meus x's a um determinado conjunto universo de interesse, eu posso escrever esse troço antes da barra. Então eu escreveria o conjunto dos x's pertencentes a z, tais que -3 menor que x, menor que 3. Vamos agora para o segundo tema, intervalos na reta real. O que é um intervalo? O nome sugere, né? Eu quero representar números que estão entre dois valores. Muito bem, como é que funciona isso? Vamos pegar a reta real e vamos escrever esses dois símbolos que a gente já sabe que significam menos infinito e mais infinito, e daqui a pouco eu explico a utilidade desses símbolos. Então vamos lá. Eu quero representar números que estão entre -6 e -4, mas com uma característica. Eu quero excluir o -6 e quero incluir o -4, ou seja, todos os números entre -6 e -4, podendo ser o -4, mas não podendo ser o -6. Como é que eu criaria uma convenção para representar isso no meu desenho aqui, de uma maneira mais clara? A gente faz o seguinte, em primeiro lugar, é uma terminologia. A gente chama de aberto na extremidade, onde eu não incluo o extremo. E eu chamo de intervalo fechado quando eu incluo o extremo, aquela extremidade que é incluída. Agora, o desenho é ou uma setinha ou uma bolota vazada para representar a exclusão. E ou uma linha, simplesmente, ou uma bolota fechada, quer dizer, pintada, para representar a inclusão. Então, meu desenho poderia ser assim, uma seta no -6 e simplesmente a extremidade da curva no -4, ou com as bolinhas, né? Em qualquer uma das duas situações. Agora, como é que eu escrevo textualmente um intervalo dessa natureza? Eu uso o símbolo de parênteses, abre parênteses e fecha parênteses, para representar a extremidade que está excluída. E uso o par de chaves, de colchetes, para representar a inclusão da respectiva extremidade. Só que hoje é pouco comum a gente usar parênteses. Nos livros antigos você ainda vai ver isso. Hoje a gente usa, para representar a exclusão da extremidade, os colchetes invertidos. Então, como é que ficaria esse intervalo? Ficaria do -6 ao -4, com o colchete invertido no -6, porque eu estou excluindo a extremidade, e o colchete normal
no 4. Na verdade, esse conjunto é o conjunto dos x's pertencentes aos reais, tais que menos 6 é estritamente menor que x, que é menor ou igual a menos 4. Mas vamos lembrar que essa dupla desigualdade é uma dupla desigualdade. Ela, na verdade, são duas condições separadas e que a gente quer que elas ocorram simultaneamente. Como nós vamos ver mais adiante, isso, na verdade, é a interseção de duas situações, porque eu quero que o número seja, ao mesmo tempo, maior do que menos 6 menor do que x, e quero também que o x seja menor ou igual a menos 4. Vamos em frente. E esse conjunto, esse intervalo, fechado em menos 2, aberto em 1, ou seja, incluo o menos 2, excluo o 1. Eu representaria assim, naturalmente. Outro exemplo, aberto nas duas extremidades, colchetes invertidos nas duas extremidades. Mais um exemplo, fechado nas duas extremidades. Eu usaria os colchetes normais nas duas extremidades. Agora vamos ver uma situação onde eu quero, por exemplo, números maiores ou iguais que um determinado valor. Aí fica complicado eu colocar sob a forma de intervalo. Então eu uso justamente o sinal de mais infinito como se fosse a extremidade positiva, né, da reta real. Aí é como se eu estivesse dizendo fica entre tanto e mais infinito. Essa é a utilidade dos símbolos mais infinito e menos infinito, que não são, na verdade, números, são símbolos. Então, por exemplo, os números maiores estritamente do que 1, eu poderia representar com a setinha no 1 e a setinha no infinito, no mais infinito. E eu escreveria aberto em ambos. Aberto em ambos é uma convenção, porque já que infinito e menos infinito não são números, é aberto nas duas extremidades. Outro exemplo, números menores ou iguais a 5. Poderia representar com a bolota cheia, uma setinha para a esquerda e, textualmente, seria colchete invertido, menos infinito, ponto e vírgula, 5 e colchete normal. Outro exemplo, números menores do que 3, sem dificuldade, de menos infinito até o 3. Outro exemplo, números maiores ou iguais a menos 4, sem problema. Menos 4 fechado, colchete normal, mais infinito aberto por convenção. Vamos agora analisar o conceito de módulo. A representação numa reta real de dois números, por exemplo, menos 3 e 4. O que é módulo de um número? É, na verdade, a distância da sua representação até o zero, que é a nossa origem no eixo real, na reta real. Então, por exemplo, se x é menos 3 e y é 4, o que seria o módulo de x? Seria a distância do menos 3 ao zero, ou seja, valeria mais 3. E qual é a distância do 4 até o zero? O próprio 4. Agora, existem duas expressões curiosas que me permitem escrever, digamos, algebricamente, através de uma malandragem, o módulo. Olha só que interessante. Módulo de um número A é raiz quadrada dele ao quadrado. Como é que é isso? Porque se o número A for negativo, for menos 3 ou for mais 4, o quadrado vai ficar positivo. E existe uma convenção que muitas vezes vocês esquecem, que é o seguinte: quando eu escrevo o sinal de raiz quadrada e não boto nenhum sinal na frente, eu estou pensando na raiz positiva. Então, essa expressão raiz quadrada sem sinal sempre dá resultado positivo. E a outra forma de escrever módulo, mais conhecida, é mais óbvia. O módulo de A depende. Vai ser o próprio A se o A for maior ou igual a zero. Claro, se o A for zero, o módulo é zero, porque a distância de 0 a 0 vale zero. Agora, se o A for negativo, aí eu vou dizer que o módulo de A é menos esse valor, porque aí menos com menos dá mais. Tá claro? Muito bem. Vamos agora ao nosso terceiro item de teoria dos conjuntos, que são
as operações envolvendo os conjuntos. Então, olha só. Se você tem um conjunto universo constituído das letras de A até a letra P, quer dizer, o meu conjunto de interesse, eu estou focado como se eu tivesse antolhos para o conjunto das letras de A até P. Agora vamos imaginar dois outros conjuntos. O conjunto X, que é de A até G, e o conjunto Y, que é de E até K. Vamos fazer um desenho. Por exemplo, esse desenho me sugere que eu ali estou pensando em letras que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Como se eu estivesse fazendo a interseção dos desenhos dos conjuntos X e Y. E, de fato, essa interseção é constituída das letras E, F e G. E a gente chama esse conjunto, esse novo conjunto, de interseção de X e Y. E a gente representa com uma letra U invertida. Agora vamos a um outro desenho. Aí parece que você está juntando os trapos, juntando as coisas que estão ou num conjunto ou no outro, ou até simultaneamente em ambos. Então, esse conjunto vai da letra A até a letra K. Olhem no conjunto X. A, B, C, D, E, F, G. Mas o E, F, G também está no Y. E ainda faltam as letras H, I, J, K. Então é como se você tivesse unido os objetos dos dois conjuntos. E a gente chama isso de união dos dois conjuntos e representa como se fosse estilisticamente com uma letra U. Agora existe uma outra situação, como essa, onde eu estou pensando nos camaradas que são do conjunto X, mas não estão no conjunto Y. É como se eu tirasse do X os objetos que estão no Y. Ora, tirar lembra subtrair. Então, a gente, neste caso, teria os objetos A, B, C, D, porque eu estaria retirando do conjunto X o E, F, G, que também estão no Y. E a gente, então, usa a notação X menos Y, porque lembra retirar, lembra subtração. Então, nós concluímos agora o estudo de todos os aspectos que a gente queria abordar sobre teoria dos conjuntos. Aguardo, para variar vocês, no próximo vídeo. Agora, nós vamos iniciar o estudo de um assunto que é o terror de muita gente, né? Princípios de contagem, que deságua naquilo que lá no ensino médio a gente chamava de análise combinatória. Mas é muito importante deixar claro que se a gente fixa os conceitos dos 3 princípios básicos de contagem, a gente, na verdade, está em condições de resolver os problemas típicos, porque não vamos nos esquecer que eu sou capaz de fazer problemas, propor problemas dificílimos de análise combinatória, como também sou capaz de propor problemas dificílimos de equação do primeiro grau. Então a questão não é o problema ser difícil ou não ser difícil, é eu fixar os conceitos básicos daquele tema. Então vamos iniciar vendo quais são os itens que a gente vai abordar sobre princípios de contagem. Então, princípios de contagem, em primeiro lugar, eu vou abordar o princípio da casa dos pombos, que é pouco comum de ser estudado, por exemplo, no colégio. Depois nós vamos abordar o princípio da adição e, por último, o famoso princípio da multiplicação. Vamos então ao princípio da casa dos pombos. O princípio da casa dos pombos é muito engraçado. Imagina o seguinte, que você tenha 10 pombos, mas você tenha um puleiro, digamos assim, com as casas dos pombos, só 9 casas. Ora, se todos os pombos vão ter que à noite ficar nas casas, e eu tenho 10 pombos e 9 casas, 2 pombos vão ter que ficar na mesma casa, não é verdade? Então, não tem jeito. Aí você diz, poxa, mas que besteira, só isso.
Pois é, mas esse princípio da casa dos pombos me permite justificar inúmeros problemas curiosíssimos. Por exemplo, o seguinte: mostre que há, no máximo, 6 algarismos na dízima periódica de um sétimo. Estão lembrados? Depois da vírgula, a gente pode ter blocos de algarismos que se repetem. A gente chama isso de dízima periódica. Como é que eu posso justificar que um sétimo não poderia ter mais do que 6 algarismos na dízima periódica? Vamos lá, vamos fazer a conta. Olha só, 1 dividido por 7, 0, abaixo 0, 1 vezes 7, 7, menos 7 dá 3. Abaixa outro 0, 4 vezes 7, 28, menos 28, 2. Abaixa outro 0, 2 vezes 7, 14, 6. E eu vou continuando assim. Abaixo outro 0, 8 vezes 7, 56, menos 56 dá 4. Aí você nota o seguinte, interessante, porque os restos, 3, 2, 6, 4, se um resto desse se repete, a partir daquele momento, tudo que eu fiz no momento em que aquele resto apareceu antes para frente vai se repetir. Então, se o resto aparecer outra vez, tudo começa a se repetir a partir daquele ponto, não é verdade? Ah, mas olha qual é o pulo do gato. Quando você divide por 7, quais são os restos que podem acontecer na divisão? Resto 0, se a conta desse exata, que eu até sei que dividir por 7, né, um sétimo não vai dar conta exata. E também os outros restos seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 restos possíveis. Mas caramba, se você continuar essa conta mais à frente, se só tem 6 possíveis restos, vai ter que repetir o resto alguma hora. Então, na pior das hipóteses, no 7º passo, o resto tem que se repetir. Pode até se repetir antes, mas na pior das hipóteses, no 7º passo. E, de fato, é isso que acontece. Porque, olha só, 5 vezes 7 dá 35, e aí 7 vezes 7 dá 49, deu 1. Opa! 10. Mas o 10, comecei lá do 10 no começo, ou seja, o resto 1 voltou a acontecer. Então, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Agora vai aparecer 1 outra vez. 1 vezes 7, 7, para 10, 3. Olha o 3 aqui outra vez. Não para de repetir. Então você nota que isso não é obrigatório. Por exemplo, um nono poderia ter 8 algarismos na parte periódica, mas não tem, tem só 1, porque é 0,1, 1, mas no máximo 9, no máximo 8. 1/13 poderia ter 12 algarismos na parte periódica, mas tem a metade, são 6, porque se repete 0,76, 923, 0,76, 923. E 1/17. Curiosamente, agora tem, de fato, 16 algarismos na parte periódica. Princípio da adição. Princípio da adição é interessante. Quando você tem 2 conjuntos e você quer calcular qual é a quantidade de elementos que existe na união desses 2 conjuntos, você nota que a interseção está tanto no conjunto B quanto no conjunto A. Então, se eu for escrever número de elementos de A união B, se eu apenas somasse número de elementos de A mais número de elementos de B, eu estaria contando 2 vezes a interseção. Então, eu tenho que tirar uma vez a interseção. Então, esta igualdade é basicamente o que a gente chama de princípio da adição. Mas o mais comum é quando a interseção entre os 2 conjuntos é vazio, ou seja, não há elementos em comum. Uma situação como essa. Então, se a interseção dos 2 conjuntos é vazia, o que vai acontecer com o número de elementos da união? Vai ser exatamente o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Evidentemente que nós teremos oportunidade posterior em mostrar a aplicação desse princípio na solução de problemas. Vamos em frente. Vamos fazer um exercício logo de uma vez.
Em uma urna há 20 fichas numeradas de 1 a 20, ok? Eu quero saber o seguinte, se eu retirar apenas uma ficha, qual é a chance de obtermos uma bola cujo número é um múltiplo de 3 ou um múltiplo de 5? Bom, múltiplos de 3 eu vou chamar de conjunto A. 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Então o número de elementos são 6. Múltiplos de 5, 5, 10, 15 e 20. Número de elementos, 4. Ora, a interseção desses dois conjuntos, só o número 15. Então a interseção tem um elemento. Então, o número de elementos da união vai ser número de elementos de A, que é meia dúzia, mais número de elementos de B, que são 4, menos, uma vez, a quantidade de elementos da interseção. Então daria 9. Então eu tenho 9 chances em 20, já que são 20 fichas, de obter um número que seja ou múltiplo de 3 ou múltiplo de 5. Claro que se eu perguntasse a chance de ter um número, de eu obter um número múltiplo de 3 e simultaneamente múltiplo de 5, seria uma chance em 20. Tá ok? Vamos em frente. Agora o princípio da multiplicação. O princípio da multiplicação é o mais utilizado na solução dos problemas típicos de contagem. Então vamos a eles. O número de possibilidades de se realizar várias ações distintas e independentes pode ser obtido pelo produto, multiplicando-se os números de possibilidade, as quantidades das possibilidades de cada uma das ações individualmente. Vamos a um exemplo. Um palhaço possui 4 calças e 3 camisas. Esse é um exemplo clássico que está em qualquer livro, é o primeiro exemplo. Tem sempre o raio do palhaço na jogada. Considerando-se exclusivamente as possíveis escolhas de uma calça e de uma camisa, de quantas formas diferentes ele pode se vestir? Eu posso raciocinar assim. Eu tenho 4 calças, K1, K2, K3, K4. Para a primeira calça, né, eu tenho 4 calças. Eu posso escolher ou a camisa 1, ou a camisa 2, ou a camisa 3. Se eu escolher a segunda calça, camisa 1, camisa 2, camisa 3. Se eu escolher a terceira calça... Então, na verdade, cada uma das calças pode ser combinada com as 3 possíveis camisas. Então, o número total de possibilidades, já que são 3 calças que eu posso combinar em cada uma das 4 escolhas, já que são 3 camisas que eu posso combinar em cada uma das 4 calças, o número total de possibilidades vai ser o produto. Porque a escolha de uma calça e a escolha de uma camisa são situações independentes. Não é? Uma não depende da outra. Pelo fato de uma não depender da outra, eu posso multiplicar essas quantidades que eu vou obter o número das possibilidades totais. Ou seja, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes, é 4 vezes 3. Ou seja, 12 formas. Nós concluímos, com esse exemplo, a abordagem dos 3 princípios fundamentais de contagem. Para variar, aguardo você no próximo. Olá! Nesse vídeo, nós vamos iniciar o estudo que complementa os princípios de contagem. Porque, na verdade, os problemas relacionados com contagem, eles às vezes se encaixam em categorias. Então, é interessante, para problemas que são mais simples, ou que podem ser decompostos em problemas mais simples, a gente identificar esses padrões. E esses padrões de problemas, eles são resolvidos por um determinado tipo de fazer a conta de contagem meio manjado. Então a gente vai criar grupamentos.
Então, aquilo que a gente estudou lá no ensino médio, né, pelo menos noções, permutação, arranjo, combinação, são coisas úteis, mas eu posso abrir mão delas. Se eu conheço basicamente o princípio de contagem, eu resolvo qualquer problema, mesmo sem saber as formuletas. Mas está na hora da gente apresentar esses grupamentos e as formuletas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, qual é o problema básico que a gente tem quando a gente pretende resolver um problema de contagem? Basicamente, eu tenho uma determinada quantidade de objetos, N, eu vou extrair P objetos com o objetivo de fazer alguma coisa. Ou são pessoas que eu vou fazer comissões, ou são pessoas que eu vou botar numa fila, ou são pessoas, ou números, digo, algarismos que eu quero fazer senhas, ou seja, uma quantidade imensa de situações, mas são mais ou menos padrão. Então, a primeira pergunta que procede é o seguinte: quando eu selecionar esses P objetos, será que quando eu mudar a ordem que eu seleciono esses objetos, eu estou criando uma outra organização diferente? Eu tenho que contar essa organização como diferente? Então, a pergunta é: a ordem é relevante no problema específico que eu estou resolvendo? Bom, se a ordem é relevante, é coisa do tipo botar pessoas em fila, calcular o número de senhas com determinadas restrições. Outro exemplo, anagramas, né, das palavras. E nesse caso, a gente tem dois tipos de agrupamento que são chamados de arranjos e permutações. Na verdade, permutação é um caso particular do arranjo, nem precisava existir esse negócio, né? Mas, já que existe, vamos abordá-lo. Então, vamos resolver alguns probleminhas para exatamente colocar na cachola qual é o jeitão de problemas que esses grupamentos vão resolver. Quantas senhas de 3 algarismos distintos, diferentes, eu posso formar com os algarismos de 2 a 8? Bom, 2 a 8 é a mesma coisa que 1 a 7, são 7 algarismos diferentes. Ora, para eu resolver esse problema, eu vou ter que criar uma senha. Então, qual vai ser o primeiro algarismo dessa senha? Bom, eu tenho 7 algarismos, posso escolher qualquer um dos 7. Uma vez escolhido o primeiro algarismo, eu só vou ter agora 6 para poder escolher o segundo, porque ele não quer que se repitam os algarismos na senha. Então, eu teria 6. Claro que a escolha do segundo algarismo independe da escolha do primeiro. Então, pelo princípio da multiplicação, eu vou poder ir multiplicando essas quantidades. Bom, mas o terceiro algarismo eu só tenho 5 disponíveis. Então, na verdade, 7 vezes 6 vezes 5 seria o total de senhas que eu consigo formar. Mas olha só que barato, o tal do fatorial, né, que talvez alguns de vocês ainda tenham na memória, ele é muito útil para a gente simplificar expressões dessa natureza. Porque olha só, se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, 3, 2, 1, eu vou ter exatamente em cima 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que é 7 fatorial, né? E embaixo 4, 3, 2, 1, que é 4 fatorial. Então isso dá 7 fatorial sobre 4 fatorial. Observa que o 4 é 7, que é a quantidade total de objetos que eu tenho disponíveis, é o meu N, menos o 3. Porque, na verdade, 7, 6, 5 são 3 parcelas, né? Então, o 4 que eu estou usando ali para fazer o macete do uso do fatorial vai ser equivalente à seguinte expressão, genericamente falando. Eu tenho N objetos, N algarismos, para fazer senhas com P desses algarismos, sendo eles distintos. Esse agrupamento a gente chama de arranjo. Arranjo onde eu não posso repetir os objetos. É arranjo sem repetição. Então, nós criamos o nosso primeiro agrupamento. Arranjos, e a quantidade de arranjos de N objetos P a P é dado por N fatorial sobre N menos P fatorial, ou o produto sucessivo de P parcelas começando no N, que nem o 7, 6, 5.
né? Arranjos de 7, 3 a 3, 3 parcelas, 7, 6, 5. Mas isso é a mesma coisa que 7 fatorial sobre 4 fatorial. Muito bem, vamos agora para um outro exercício. Nosso próximo exercício vai ser o seguinte. Quantas senhas de 7 algarismos distintos eu posso formar com os 7 algarismos de 2 a 8? Eu já sei que são 7. Epa, então agora eu estou querendo formar senha usando todos os 7 algarismos. Ué, mas isso, seguindo a lógica do exercício anterior, é arranjo de 7, 7 a 7. Na verdade é isso. Porque, olha, eu vou ter 7 alternativas para o primeiro algarismo da senha, 6 para o segundo, blá, 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 até chegar no 1. Isso é 7 fatorial. Então, esse caso particular em que eu estou formando grupamentos usando todos os caras que eu tenho, ou seja, o P é igual ao N, a gente chama de permutação. E como eu não estou podendo repetir os objetos, é uma permutação sem repetição. Então, lá temos o nosso outro agrupamento. Sem repetição, arranjo de n, n a n é a mesma coisa que permutação de n, que vai dar n fatorial. Vamos a mais um exercício. Quantas senhas de 4 algarismos eu posso formar com os algarismos de 2 a 8? Ele não diz que são diferentes. Então, se ele não diz explicitamente que são diferentes, eu vou supor que eles podem ser iguais. Poxa, mas aí fica simples pra caraca. Porque olha só, o primeiro algarismo pode ser qualquer um dos 7. O segundo algarismo, já que eu posso repetir, também pode ser qualquer um dos 7. O terceiro algarismo, qualquer um dos 7. O quarto algarismo, qualquer um dos 7. Ora, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 elevado à quarta. Pois é, esse tipo de situação, a ordem é relevante. Então, isso é do tipo arranjo, né? Mas é um arranjo que eu estou repetindo. Então, isso é chamado de arranjo com repetição. Arranjo pressupõe que a ordem é relevante. Então, mais um agrupamento. Agora, cá para nós, né? Isso é o N elevado ao P. Quer dizer, a gente criar um treco com o nome de arranjo com repetição para esse tipo de situação que é simplíssima, é ridículo. Mas a literatura contempla esse conceito de arranjo com repetição. Então, agora nós vamos aqui na nossa linha da repetição. Arranjo com repetição de NP a P é N elevado a P. Vamos a mais um exercício para ir investigando situações mais ou menos padrão e conhecer o nome dos agrupamentos clássicos. Outro exercício. De quantas maneiras podemos dispor 5 pessoas em torno de uma mesa? Eu botei a palavrinha cuidado por 2 razões. A primeira é a seguinte, olha que interessante. Eu vou dispor as 5 pessoas em torno de uma mesa. Então você está me dando 5 pessoas e quer que eu coloque as 5 em torno da mesa. Então, se a nomenclatura é coerente, o nome desse troço deve ser permutação. E o nome desse troço é permutação. E como você está colocando, digamos, num círculo ou em volta de uma mesa, a gente chama de permutação circular. É um outro tipo de agrupamento, que até está meio fora do padrão clássico, né, dos agrupamentos. É um agrupamento especial. Agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar uma mesa, que eu tenha lá 5 cadeiras. Desculpa. Então, eu vou colocar o primeiro cara, primeira pessoa, na primeira cadeira, na cadeira C1. Aí eu vou colocar o segundo cara, que eu vou tirar lá do grupo, na segunda cadeira. Mas cuidado. O que eu quero dizer de quantas maneiras podemos dispor 5 pessoas em torno de uma mesa? Eu estou querendo dizer o seguinte. Se essas pessoas estiverem dispostas
numa mesma ordem em torno da mesa, de tal maneira que quem está à direita de um cara, à direita do outro, continuam sendo as mesmas pessoas, é como se eu rodasse as cadeiras. Então, de repente, vão ficar na mesma distribuição circular, porque isso não é mais uma linha, não é uma senha, não é uma fila, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. De fato, para eu escolher uma pessoa para a primeira cadeira, tenho 5 pessoas disponíveis. Para a segunda cadeira, tenho 4 pessoas disponíveis e assim por diante. Eu teria N fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. Se fossem 10 pessoas, 10 fatorial, né, eu já estou abreviando a discussão. Agora tem um problema. Olha só o que eu vou fazer, presta atenção na figura. Olha só. Eu rodei a mesa. Mas você concorda que se eu rodar a mesa, ou seja, se na cadeira 1 eu boto a 5ª pessoa, eu, na verdade, estou como se fosse ou girando a mesa com as cadeiras ou girando as cadeiras. Como tem 5 cadeiras, eu posso girar essas cadeiras de 5 maneiras diferentes. Poxa, mas eu estou contando nesse total de N fatorial situações em que a distribuição circular é a mesma. Então, na verdade, eu estou repetindo coisas. Então, eu vou ter que dividir esse N fatorial pelo N, que é o número de cadeiras. E eu vou ter N menos 1 fatorial. E o nome desse troço, como a gente já discutiu, é permutação circular, que eu vou colocar separado porque está fora do grupamento do esquema padrão da gente. Então, é um outro tipo de permutação, né? Muito bem, vamos a mais um problema. Quantas comissões com 3 participantes eu posso formar dispondo de 7 pessoas? Comissões. Opa! Comissão não depende da ordem. Não tem presidente, tesoureiro, segundo secretário, não tem isso, né? Comissão de 3 pessoas. Então, opa, a ordem é relevante? Não, a ordem não é relevante. Se eu escolho as mesmas pessoas, é o mesmo grupamento, independente de eu botar uma depois da outra. Então, olha que interessante. Que situações são essas onde a ordem não é relevante? Comissões, tipicamente. Ou quando você modela o seu problema pensando em eu estou extraindo um subconjunto do conjunto dos objetos disponíveis. Eu tenho N objetos, quero formar subconjuntos com P objetos. Então, olha só, se eu fosse contar 7 vezes 6 vezes 5, eu estaria contando os arranjos. Opa, mas espera lá, esse número total não vai ser o correto. Porque se eu escolher o Antônio, o Bernardo e o Carlos, ou seja, posso escolher 7 caras para ser o primeiro que eu resolvi montar a comissão. Posso escolher um segundo cara, tenho 6 alternativas. Mas acontece que se eu escolher o Antônio em primeiro lugar, o Bernardo em segundo e o Carlos em terceiro, é a mesma coisa que escolher o Carlos em primeiro e assim por diante. Então eu vou estar considerando, na verdade, filas. Mas eu não quero filas. Ora, com 3 pessoas, quantas filas eu formo? Porque eu estaria considerando comissões diferentes e não são, né? São filas diferentes, mas não são comissões diferentes. Ora, com 3 pessoas, você pode embaralhar de quantas maneiras? 3 fatorial. São as permutações das 3 pessoas, são as filas com as 3 pessoas. Então, na verdade, esse número total que dá 210, eu estou considerando 6 filas diferentes como sendo a mesma comissão. Então, eu, na verdade, contei multiplicado por 6. Então, eu tenho que dividir por 6. Ora, 7, 6, 5 é o arranjo. Eu estou dividindo pelo 3 fatorial, que é o P, né? É o número de pessoas que, se eu embaralhar, não mudou a comissão. Ora, isso vai ser N fatorial sobre N menos P, P fatorial, que é o arranjo de NP a P, dividido pelo P fatorial, que é permutação de P. Então, olha que legal, acabamos de descobrir
mais um tipo de agrupamento que a gente chama de combinação. E como eu não estou repetindo as pessoas, nesse caso, né, é combinação sem repetição. Esse painel que nós pintamos agora, eu acho que mostra duas coisas. Primeiro, uma visão dos agrupamentos que a gente tipicamente tem na literatura. E a segunda coisa que mostra é que eu não preciso deles. Eles até podem ser úteis, mas se eu usar o princípio da multiplicação, eu mato a parada. Espero vocês no próximo vídeo.